Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edson Neres Barbosa, sou professor tutor dos cursos da pós em educação. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema, a leitura na infância como fundamento para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional, os benefícios a longo prazo. Só que para falar desse tema aqui, hoje eu trouxe a professora Sônia, né? Ela está comigo aqui, é a primeira vez dela, a grande maioria aqui já deve ter conhece ela, já deve ter visto as aulas dela também. Então, professora Sônia, muito obrigado pela tua participação, obrigado por estar aqui conosco para falar desse tema. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Edson, né? Obrigada a todos, né? Pelo convite. E é um tema extremamente maravilhoso, né? Eu sou professora já há 28 anos. Então, eu tenho uma longa caminhada, principalmente em todos os níveis de estudo que a gente diz, né? Desde a educação infantil até o ensino fundamental. E esse tema nos custa muito caro, mas é muito caro mesmo, porque, além do mais, ele é complexo. E ele tem várias nuances. Então, assim, eu sou formada, né, em educação, trabalho na linha de cultura, escola e ensino, e principalmente na formação de professores. E esse é um dos temas que a gente verifica que é o mais difícil para os professores trabalhar. Porque daqui a pouco a gente vai falar de alguns pontos bem cruciais ali no ensino, principalmente, né, a gente vai ver os dois viés, de casa, né, nesse desenvolvimento, e na escola. E a gente vai ver, assim, umas nuances que são super importantes para o desenvolvimento humano. Veja, então, para vocês verem a bagagem que ela tem, então, a gente não é qualquer um que vem aqui para falar. Então, eu fiz questão de convidar a professora Sônia, porque pelo conhecimento, a bagagem que ela tem, para dividir um pouco conosco, né, esse conhecimento. Então, professora, eu tenho uma pergunta aqui, gostaria de começar com essa pergunta. A professora poderia começar abordando esse tema, o tema de hoje, né, a leitura como fundamento para o desenvolvimento cognitivo socioemocional? Nossa, olha que forte, né? A leitura... Vamos pensar lá, gente, ela é um fundamento. Se é um fundamento, é uma base. Se é uma base, ela faz parte de um dos eixos do ensino da língua portuguesa nas escolas. Se vocês, né, quem é professor alfabetizador ou de língua portuguesa sabe, os 3 eixos essenciais é oralidade, leitura e escrita. Então, vamos pensar lá, se ela é um eixo, um fundante da língua portuguesa também, ela também faz parte desse desenvolvimento integral do ser humano. Porque, olha, se você pensar pela neurociência, né, se a gente pensar assim a leitura como pelo olhar, por onde que a gente capta todos, né, se a gente falar assim, tudo que está ao nosso redor. Se você não tem nenhum problema, são seus olhos. Então, lá no seu lobo do occipital, você capta todas essas imagens. E qual que é o processamento da leitura? Pensem, esse desenvolvimento da criança no mundo da leitura vem desde o seu nascimento. Se nós, como pais, né, como professores, nós sabemos que a gente tem que desenvolver as crianças para que quanto mais estímulo a mais desenvolvimento, a leitura é uma habilidade. Se a leitura é uma habilidade, a leitura é algo que se é aprendido. E se eu não der os estímulos, se eu não fizer todos esses estímulos necessários, a criança ela não vai ter os estímulos necessários para depois ela virar um leitor. Então, como a gente fala assim, socioemocional e cognitivo, porque as estruturas cognitivas que se formam quando um leitor realmente lê, ou quando a criança é levada nesse processamento da leitura, porque daí a gente tem que levar para os dois lados. Como se dá esse processamento da leitura, que também, como a gente é alfabetizador, a gente sabe que tem níveis de alfabetização, a gente tem também os níveis da leitura. Quando a gente vai ensinar uma criança a ler, principalmente os professores de alfabetização, quando eles chegam lá no primeiro aninho, a gente já imagina que lá na educação, né, principalmente infantil, já foram dados starts iniciais para que ela entre nesse mundo da leitura. Então, pense lá, ele tem que sair de uma leitura emergente para uma leitura fluente.
E olha os processos cognitivos que isso causa. E quando você, pais, incentiva a leitura, desde a tenra idade lá das crianças, contando histórias, mexendo com o imaginário, pensa, além deles ter um desenvolvimento cognitivo, principalmente desenvolvimento da fala, da oralidade, da linguística que a gente diz, ele vai ter um ganho muito grande nas questões emocionais, na organização do pensamento, no vocabulário. Dependendo das histórias que você conta para ela, ela vai começar a desenvolver essa competência emocional, ela vai aprender por meio das histórias. Então, a gente tem que compreender que esse mundo da leitura é muito complexo, porque vai desde você como professor, como que você vai colocar, né, essa criança nesse mundo da leitura. Exato. E você como pais, como você vai estimular, porque é muito fácil agora, né, nós, né, a gente fala por nós, né? Exatamente. Você quer ter trabalho ou não? Né? E se você quer ter trabalho, você vai sentar com o teu filho, você vai ler, você vai pegar um livro, você vai folhear. Quando a criança não sabe ler, você vai ver imagens, você vai interagir com a criança. E se eu fizer essa interação de ter livros, da criança mexer, dela verificar e ela ver você lendo, tanto o professor quanto os pais, isso é um grande incentivo, porque a leitura é hábito, a leitura é uma habilidade, ela é aprendida. Se não é estimulada, né, professor Edson, o que acontece? Ela não vai. Ela vai perder o interesse, ela não tem aquele interesse. E olha, aproveitando esse gancho da questão da leitura e essa tua fala, professora, eu tive uma experiência, né? Eu fui pedagogo PSS até o ano passado. Então, nós ficávamos na porta ali, recebendo as crianças, e eu fiquei num CMEI, né, lá os infantis, e o que me chamou a atenção era uma menina. Ela deveria de ter ali os seus 4 aninhos. Ela chegava e conversava com você, e assim, pela idade dela, me surpreendeu, e não era só a mim. As outras professoras, os pais que ali passavam, que deixavam as crianças ali, elas ficavam olhando, elas ficavam admiradas, mas como ela pronuncia, ela fala muito bem, ela sabe se pôr, sabe se pronunciar. E eu fiquei com aquilo ali na cabeça. E era gostoso ao mesmo tempo você estar ali, você estar conversando com aquela menina, né? E ela falava, parecia uma gente grande. Como vamos dizer assim, vamos dizer, um mini adulto, né? Aí eu lembro que assim, temos aquela devolutiva com os pais. Eu falei, eu vou perguntar, né? Todos os professores ficavam admirados o jeito dela. Eu falei, eu vou perguntar. E aí teve a devolutiva e detalhe, ela sempre ia bem nas atividades dela, nas recreações que tinha que fazer. E aquilo nos chamou a atenção, porque perante as outras crianças da mesma faixa etária dela, não tinha o mesmo desenvolvimento. Assim, aquela oralidade. Eu falei, beleza, chegou o dia. Vamos fazer a devolutiva para os pais. Eu entrei na sala, me apresentei e tudo. Eu falei, mãe, olha, eu sou pedagogo, aí eu me apresentei e tudo mais. E eu falei, olha, eu gostei. Uma coisa que me chamou a atenção, até a professora está aqui, que não me deixa mentir, se ela já até não comentou, né? Mas a tua filha está de parabéns. Porque ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, e o que me chamou a atenção, assim, pela pouca idade dela, né? A mãe, assim, toda cheia de orgulho, né? Tipo, meu filho, e é normal, quem não vai sentir esse orgulho, né? Aí ela falou assim, terminei de falar, ela esperou, eu falei, professor, o que nós fazemos? Nós estimulamos a leitura em casa. E ela pegou o gosto pela coisa. Então, ela já sabia ler, né? Por mais que, lógico, que ela estava lendo, era gibi, era livros próprio para a idade dela. E aí, assim, ela pegou o gosto pela coisa. Assim, quando nós não compramos o livro, porque ela pediu, esquecemos, ela falou assim, mãe, a senhora não comprou meu livro não, né? Ai, filha, esqueci, estava corrida. Não, tá bom. Né? E ela ficava meio assim. Então, assim, para nós observarmos e vermos a importância da leitura desde pequeno para as crianças.
Isso mesmo. Né? Enquanto tinha uns que vinham para a escola chorando, que é normal também, mas aí até um certo tempo, né? Vinha chorando porque não queria estudar, não queria ler, enfim. Ela não. Detalhe, quem trazia ela eram os irmãos mais velhos que ela. Devia ter uns 17 anos, né? É isso mesmo. Quanto maior o estímulo, maior a aprendizado. A gente sabe disso. E na família, gente, nós somos reflexo para os nossos filhos. Exato. Se você nunca pegar um livro para ler, se você não sentar junto com a criança para ler, para brincar e ter sempre livros perto, ao invés de demorar 1 hora lá no celular, que é muito rápido, né? Por que não ver essa maravilha que é ler um livro, que é mexer, que é olhar as imagens, igual o professor Edson colocou, cuidar com a faixa etária, porque quando você trabalha bem, você lê com a criança, né? Independente se é filho na escola, e você conseguir mediar tudo aquilo que aparece, porque pense, são literaturas diferentes também. A partir do momento que você lê um poema, que você brinca com as palavras, que você trabalha com o processo criativo, é um enfoque. Pense na oralidade, principalmente a gente que trabalha com alfabetização, trabalhar com a fonética, fonologia, brincar com as palavras. Que delícia! Quando você trabalha com texto narrativo, gente, a narrativas, ele tem uma ordem, ele tem uma cronologia, ele tem tempo, ele tem espaço, ele tem personagens. Olha o processo criativo e também das crianças aprender por meio das narrativas. E não é muito, né, professor? Quem sabe, né, o maior livro de todos, a Bíblia. Como que a Bíblia, na maioria das vezes, é escrita, principalmente os evangelhos? É tudo por parábolas, é tudo por histórias. Porque isso mexe com o imaginário. Você se coloca no lugar do outro, né? E é muito legal ver na sala de aula, quando você tem, né, o professor que foi professor, eu que sou, quando você vê problemas de bullying, ou problemas de não aceitação, ou crianças que vêm de outra escola, quando chegou nova, que maravilha você usar da literatura para os... Não que você vai fazer uns ensinamentos, mas você traz valores, você traz alguma coisa ali, fala assim, puxa vida, e se fosse com você? Né? Essa parte de julgamento e também fazer essa coisa com eles de opinião, julgamento e discernimento, né? Porque a gente vai muito nas crianças, né? Porque eles pegam o jeito do pai e da mãe. Exatamente. E já opinião, julgamento. Mas olha que bacana você pegar, né? E encaminhar esse mundo da leitura para que ele tenha discernimento, ele trabalhar esses valores nos seus valores reais, né? E não só do bom e do mal, né? A gente faz essa coisa boa. Para quem? Em que contexto? Aonde que eles estão? Que época que eles estão? Quem que é esse autor? Aonde que ele está? Por que será que ele escreveu? Se a gente puder pegar exemplos muito claros, né, professor? Nós, como professoras, agora eu estou falando para você que é professor. Se a gente não tiver um letramento muito bom na leitura, nós não vamos conseguir colocar na criança aquele que é o teor da leitura. Vamos supor assim, se eu não compreender muito bem o que eu estou lendo, para que eu estou lendo, o que eu quero trazer de objetivo também, ou não é o ler para ler, porque tem momentos que é ler para ler, mas eu quero ler para formar pessoas, eu quero ler para formar um ser integral, que ele tenha essa possibilidade de crítica, de discernimento, de criatividade, ele se passar por outro personagem. E se a gente perceber, né, esse livro que virou Histórias Infantis, que é Alice no País das Maravilhas, né? Se o professor ou quem vou ler por ler, você não vê a maravilha por trás. Mas se você é um professor que está lá em sala de aula, que você quer trabalhar também, até com as crianças autistas, aquelas crianças que inventam histórias, gente, o Lewis Carroll, ele era autista. E ele tinha também momentos em que ele saía da realidade e ele via coisas nos outros lugares. E além disso também, gente, ele era aquele que não era nem um cavaleiro.
né? Ele se fazia de um cavaleiro, né? Agora eu fui para Miguel de Cervantes lá. Ele ia também, como ele via naqueles, né, moinhos de vento, os gigantes. Então, quando você não sabe muito bem ali da história da Alice no País das Maravilhas, mas eu estou falando agora você como professor, você não conheceu o autor e você não puder fazer essa intervenção na leitura, começar a perguntar para os estudantes, porque a gente sabe que a gente também tem focos de leituras, né? Eu tenho a previsão, né? Puxa, que texto que eu posso ler ali para trabalhar essa coisa de previsão? O que vem na história? O que tem por trás, né? Porque das crianças pequenas a gente começa já com a capa, com as coisas. Você pega um Alice no País das Maravilhas que te faz inferências, que te faz conexões. Você pega um Miguel de Cervantes quando você vai trabalhar com as crianças, mas você, professor, tem que ser letrado nisso. Você tem que saber como estimular essa leitura. Você pega aqui um poeminha, que às vezes é tão simples, né? Que você pegue para ler, mas você pega com emoção, mostra o valor daquelas palavras, e você tem que conhecer também esse universo. Então, quando você pega um livro lá, que a gente tem um monte na biblioteca, ou você coloca, quando você lê, você tem também, como professor, saber fundamento. O pai vai estimular aquilo que ele acha bacana, naquilo que ele estuda como pai. Agora, você na escola, é tua função colocar essa habilidade leitora na criança. Exato. Né? E uma coisa que a professora comentou, e eu concordo e assino embaixo, é a questão quando o professor, ou até mesmo em casa, os pais vão fazer uma leitura para os filhos. A expressão, quando ele entra na história, ele começa a enfatizar, aí você vê o olhar, a expressão da criança assim, aí você vê que a criança está interagindo e ela já está imaginando como que está sendo aquele mundo, aquela história. Então, isso cativa mais a criança para a leitura. Mas a gente vê como adulto, né? Gente, como é gostoso quando você está numa aula, quando tem um estudo de caso, quando tem alguma coisa que você traz real. Uma história, gente, é uma representação, né, de coisas que às vezes não acontecem na vida real, entre aspas. Porque está numa linguagem figurada, está num outro tempo. Né? Se a gente pensar lá, né? Ninguém gosta de história de terror, né? Mas se a gente pensar no Frankenstein, né? Que ele está em todos os desenhinhos, mas puxa, ele foi escrito por uma mulher. Como que ele foi escrito esse livro? O que aquele Frankenstein representa? Não é ele que é o monstro, né? Se a gente for ver por trás, quem é o monstro é o criador dele. Né? Então, quando você começa a compreender esse mundo e você consegue fazer essas inferências para ele, mas por que você acha que é o Frankenstein? Só porque que ele é feito de partes de, né? Porque quem não gosta de história de terror, ok. Mas assim, você como profissional, você tem que saber o que cada um te possibilita no teu campo de atuação. Então, por que é legal você falar assim, nossa, olha esse Frankenstein, ele é todo cheio de pedaços. O que são esses pedaços? Por que será que ele foi criado dessa maneira? E você vai trazendo o quê? A crítica, as inferências, aí no final aquela avaliação, né? Se a gente pensar, ele é um Prometeu moderno, né? Você que é professor, quem que é o Prometeu, né? Na mitologia. Olha quanta coisa que muitas vezes a gente vai passar com essas histórias para as crianças, mas nem eu mesmo como professor, eu vejo as potencialidades que aquele livro, aquela leitura, aquele fragmento de um poema pode trazer para a tua vida. É a mesma coisa, né? Quando a gente pensa ali na Machado de Assis, né? Dom Casmurro, que Sim. depois de mais velho. Só que o professor tem que ler essas obras. Porque quando ela fala olhos de ressaca, né? O que esses olhos de ressaca? O que o mar faz quando dá ressaca? Por que ela traz isso, né? Essas coisas, assim, isso faz parte para nosso letramento. Então, quando eu vou estimular, é quanto mais sei. E se o meu estudante ele for desenvolvido desde cedo a gostar desse mundo, a ser incentivado, olha o ganho cognitivo, emocional e socioafetivo que a gente pode conseguir, né? Exato. Professora, nós vamos, e vocês que estão nos acompanhando, nós vamos fazer uma pausa e já retornamos. Não saiam daí.
Estude com independência, em casa, nos polos, no trabalho, na hora que você quiser. A Uninter está sempre ao seu lado. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Inscreva-se já e tenha um diploma que o mercado respeita. Uninter.com. Olá, estamos de volta com o nosso Por Dentro da Pós. Falei para vocês que ia ser rapidinho. Então, dando continuidade à nossa temática, eu já vou iniciar com uma pergunta para a professora Sônia. Professora, quais são os efeitos da leitura para o desenvolvimento da infância? E há algum desenvolvimento e quais as competências? Nossa, que, né, a gente já falou várias aqui, né? Mas se a gente pensar, né, para o desenvolvimento integral de uma criança, desde o nascimento, ela precisa ter laços, né, emocionais estáveis. Principalmente se sentir segura, protegida e ter uma nutrição adequada. Não é esses os 3 pilares lá, né, da criança desde quando nasce. E pensem, gente, quando você propicia esses estímulos, tudo o que é para ela se sentir segura, a leitura está aí no meio. Porque quando você incentiva a leitura, quantos ganhos que ela tem? Vamos supor com o adulto, eu sou mãe, eu vou ler lá com o meu filho. Além dele ter, né, aquela relação com você, de ter essa interação com você e ter esse vínculo, pense, com quem que ele gosta de ler em casa? Com a mãe ou com o pai? Qual que é o vínculo de interação? Olha que delícia você toda noite propiciar antes de ler para o teu filho. Além disso, melhora a qualidade de sono. Melhora muito a qualidade de sono. Estou falando para os pais, mas é para a gente ver daqui a pouco para a escola também. Além disso, gente, vai aumentar, né, a expansão de ideias, vocabulário, raciocínio, atenção, concentração, criatividade e outros muitos, né, que a gente pode elencar. Porque quando você lê, você estabelece vínculos, gente. Vínculos. E a partir do momento, agora para a escola, eu como professor, quanto mais eu desenvolver, quanto mais eu trazer, principalmente estímulos, mais eu vou aguçar. Eu gostava muito, né? Eu vou falar das minhas experiências em sala, principalmente com o 5º ano, né? O 5º ano é aquela idade que é o fechamento de ciclo, sim, né? Uhum. Porque daí você fecha o ciclo do ensino fundamental 1, você vai para um outro ciclo que é fundamental 2. E a gente brinca ali que eles estão aqueles lá que sabem de tudo, que eles são os maiores da escola. E como você, como escola, pense lá, você como escola, como professor, vai estimular a leitura, sendo que ele tem celular, que ele tem o videogame, que ele tem, né, tudo à disposição deles, né, independente de quem está ali. Como que você vai fazer? Olha que bacana. Não sei se vocês conhecem aquela história, uma história de futebol de José Roberto Toreiro. Ele conta a história do Pelé quando era criança, né? Ele faz uma lógica, né? Uma narrativa ali, junto quando ele começou a jogar bola. E é muito legal aquela história, que o que eu fazia para incentivar? Cada dia, eu fazia na quinta-feira. Toda quinta-feira eles sabiam que teria história. Então, eu começava pelo primeiro capítulo. O primeiro capítulo é maravilhoso, porque ele vai descrevendo os personagens e criando figurinhas. E eles tinham que criar as figurinhas dos personagens. Depois tem todas, né, o envolvimento do Dico, né, e do Pelé lá, o amigo dele, quando eles começam a gostar das meninas. Então, é toda aquela fase, né, de ele jogar futebol, do time dele que era ruim, daí tinha o time que era bom. Só que eu parava, eu lia um capítulo por semana e eu não passava. E eles, professora, eu preciso saber. Professora, o que vai acontecer? Então, assim, são estratégias de você, como professor, chamar aquele estudante para ler. Que daí eles vão ver, daqui a pouco eles chegam, igual agora, o Diário de um Banana, sim, né? Ano passado, o que eles mais gostaram era do Diário de Banana. Daí eu falei assim, eu já li José Roberto Toreiro, que era uma narrativa, agora eu vou pro Diário de Banana, que é um outro gênero textual, porque diário, né, tudo marcadinho ali.
E você vai poder trabalhar várias questões ali do que você pode. Também li o Diário de Banana inteiro, gente, em cada um num trimestre. E eles começaram, quando eles vieram das férias, professora, olha o que eu comprei. Professora, já tinha gente que comprou a coleção. Gente, isso é estímulo à leitura. E às vezes, o que você faz em salada para os pequenininhos, gente? Usar outras estratégias. Até eu brinquei com o professor, né? Falei, será que vai ficar feio se eu colocar aqui em cima da mesa, né? Mas olha, quando você vai ler um livro para as crianças, né? Eles também participaram da história fazendo com varetas, né? Esse daqui é desse livro aqui, que eu amo esse livro. Porque, ó... Tudo bem ser diferente, né? Que daí você já vai trabalhar com várias coisas aqui, com as diferenças, a diversidade. E você pega um personagem, trabalha, verifica na história, né? Tem até a criança aqui, né? Com deficiência visual, que tem o cachorrinho, né? Que ela é... Gente... Isso para criança pequena, para incentivar, para trazer a vontade de ler, é maravilhoso. Igual aquela historinha, o gato xadrez, né? Quem quiser que conte outra vez. Exato. Gente, tem a musiquinha. Por que a gente não possibilitar para as crianças, né? Que é a historinha do gato xadrez, né? Aqui é os fantochinhos. E para criança, gente, é fantochinho de mão. Você coloca e tem a hora na historinha, né? Que é o gato xadrez, né? Que vai contar à mão. Você trabalhar com a criança oralidade, expressão, voz. O quanto que você pode incentivar... Com coisa simples, gente. Às vezes aqui é um tecido, né? Que foi a minha amiga, que é costureira, que fez. Aqui foi né? Também as alunas de pedagogia ali, que a gente trabalhou com a caixa, né? Daquele contadora de história. Quanta coisa que a gente pode trazer para a sala de aula para incentivar. Imagine o pai. Compra um fantochinho e como eles ficam fissurados. Só que, gente, como eu falei para vocês, vamos lá um pouquinho pela neurociência. A gente precisa colocar o caminho dessa aprendizagem. O que é isso, né? Vou dar um exemplo bem simples, né, professor? Quando a gente quer ir para um lugar que a gente não conhece, né? Aí, igual hoje, eu vim aqui, né, um estúdio que eu não tinha visto ainda. O que nós, adultos, fazemos? Você olha no Waze, você vê quanto tempo que você vai demorar, você já fica com a previsão, né, do trânsito, aí você já pensa várias coisas que podem acontecer no caminho para você não chegar atrasada, né? Você veio uma vez, puxa, já conheço esse caminho. Vem a segunda vez, a terceira. Na quarta, quinta, você está no automático. Só que você tem que vir sempre. Aí eu deixo de vir alguma vez, eu falo, mas aonde que fica mesmo? Perto da onde? Ah, é na frente da igreja, né? Você começa a ter as referências. Com a criança, a gente fala assim que a gente tem que fazer o caminho da aprendizagem. Leitura é leitura diária. Aí é chato no começo, a criança não se concentra, ela não vai... Vai a segunda vez. É igual quando você vai introduzir alimentação, né, para as crianças. Exato. E você vai aos pouquinhos, não é? Não gosta uma vez, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Daqui a pouco você para um pouquinho, volta um pouquinho. Aí coloca, mistura com outra coisa. E vai, e vai. Porque isso é o hábito. Isso é uma habilidade. Você, aos poucos, você vai... um pouquinho, até virar hábito, né? Então, professor, aproveitando esse gancho, eu queria fazer uma pergunta. A partir de que momento a leitura, ela passa, pela idade da criança, ela passa a ser importante, né? Em que idade ele é? Então, pensem, gente, desde quando ela nasce. Por que é desde quando ela nasce? Ela vai aprender os estímulos externos por meio dos sentidos. E ela vai captar isso pelos nosso olho. A partir do momento que ela capta, né, e esses é desde quando ela nasce, porque a gente vai ter desde, se a gente fizer aqueles marcos do desenvolvimento, sim, que é tão interessante na linha da biologia, e principalmente quem utiliza bastante é a neuropediatria, pediatria, você vai ver lá, do 0 ao 1, né, do 0 aos 6 meses, tem na creche, gente. Pense que às vezes o teu filho fica muito tempo na creche. Como que você vai estimular? É pelo olhar, ele, né, pelo movimento, você vai
E cada idade, às vezes, depois, quando ele está dos 2 aninhos, olha aqui, pega o livro lá, né? E você mostra para a criança, é um gatinho, né? Você sempre vai mostrar a imagem para a criança. Olha, um gatinho, ele faz o quê? Miau, ao miau. Você vai desde a tenra idade. Mas, gente, se a gente conseguir até os 6 anos de idade, você fomentar nessa primeira infância tudo isso que ela precisa para ter a base para a alfabetização, gente, que delícia que é, né? A gente que é professor, quando você pega uma criança bem estimulada e que ela é autônoma e que ela pega o livro, ela já sabe manusear e mesmo ela não sabe nem ler, né? Quando você pega e ela conta a história, por quê? Porque isso é letramento, gente. Ela foi ensinada por alguém. Como isso aqui é ensinado? Como que eu folheio um livro? Como que eu leio? Como que é o meu olho, né? No começo, quando eles estão aprendendo ali, é palavrinha por palavrinha, né? Primeiro começa com letras, depois é sílaba, que ele fica boneca. Depois é frase, depois eles vão ler bloquinho, gente. E isso é ensinado, né, professor? Não, e o que é engraçado, você vê eles nas escolas, e principalmente em casa, né? As crianças, quando começam lá, sempre tem um que é, eu sou o professor. Ele faz o mesmo gesto do adulto. Seja do pai, seja da mãe, seja do professor que está na escola. Ele começa a ensinar a ler. E utiliza o livrinho ali, formando e fazendo o gesto. Porque é como você mencionou, né? A criança, desde o momento em que ela nasce, ela é perceptiva. Ela fica atenta a todos os movimentos. Ela é esponja. A gente brinca, né? Que as crianças são esponjas e, gente, são reflexo dos pais. Até Exato. A gente brinca, né? Quando você quer conhecer muito bem a criança, às vezes você vê que a criança é meio estúpida, que a criança é meio arisca, que a criança ela tem dificuldade em fazer amigos, você chama os pais para conversar e aí você entende que às vezes os pais são introspectivos, os pais eles não têm essa dinamicidade. E se você não propiciar, gente, é na escola que nós, professores, temos que estimular. Desde os nossos pequenininho. Aí ele é mais tímido. E é legal, gente, quando você coloca essa questão da leitura, porque eles querem. Eles querem ler, eles querem aparecer. E quando você pede para eles ler, quando eles têm aquela leitura, até a gente brinca, né, em sala de aula. Agora eu quero uma leitura igual William Bonner, igual Fátima Bernardes. Você, como professor, você tem que propiciar. Se eles não fizerem isso na escola, e se eles já não fazem em casa, gente, isso não vai ser desenvolvido, né, professor? Verdade. Aonde que ele vai fazer? É na escola. Aí não faz em casa, não estimulo? Vamos levar para a escola. Como que eu vou estimular? Gente, meus alunos, agora que saíram, né, que foram super bem no IDEB, né, a gente fica até orgulhosa, eles conseguiam escrever poesias que é tão difícil, porque mexe com a criatividade, com a emoção, e a gente tem que ter repertório. O que nós, como professores, nós temos que ter um repertório como professor e nós temos que criar esse repertório nas crianças. Como que a gente vai criar esse repertório? Com estratégias, né? A gente até trouxe alguns livros que vocês encontram, né? Que são... Aqui é o próprio da Uninter, né? A literatura infantil. Isso daqui é base para professor. E para os pais, nossa, quanta coisa, né? Que a gente encontra na internet e quantas coisas que você, como pai, você pode chamar para ter livros em casa. Gente, tenham livros em casa. Pega um dia, senta com o teu filho, folheie o livro, folheio. Você está falando neurocientificamente, da neurociência. O físico vai ter conexões cognitivas maravilhosas. Só um finalzinho aqui, para até o professor entrar. Só, olha, gente, fiquem atentos. Agora teve uma pesquisa recente, não é tão recente assim, mas foi em 2022 ali, saiu uma pesquisa da Organização da Neurociência, que está bem preocupada por causa das telas, né, gente? A gente só vai para as telas quando a gente tiver todo esse preparo. Por quê? Quando a criança é pequena, quando a gente deixa ela muito em contato da tela, a tela não é responsiva. Vai estar o desenho ali, ela vai estar... Só que o desenho não vai responder para ela. Exatamente. E quando o desenho não responde para ela, não é responsivo. A gente, quando está brincando com a criança, ai, que linda, você vai mexendo, ela com o olhinho, ela vai dar risada.
Com a tela, não. E ela vai acostumar. E olha o perigo. Agora fizeram uma pesquisa e que com até os 2 aninhos de idade, a criança já tinha um repertório muito grande de palavras e faziam até frases. E conseguiam uns 200 palavras. Agora, professor Edson, me deixou muito preocupada, porque esse marco ali, as crianças estão com 50 palavras, estão com atraso na fala. Então, quem está curioso, veja lá, né, as novas pesquisas dos marcos de desenvolvimento da linguagem. E nós que somos professores, a gente tem que se preocupar com isso. Se eles não têm esse estímulo porque ficam muito tempo na tela, na sala de aula, o que eu vou fazer para eles gostarem de manusear um livro, para eles querer ler um poema, para eles querer fazer essa parte física que vai ter processamentos cognitivos bem diferente de você ficar na tela, né, professor? Não, ia começar assim, o professor, até mesmo os pais que começarem a fazer o manuseio de um livro com a criança, daqui a pouco até o pai e a mãe pegam o gosto pela coisa que ele está lendo ali. E tá se que delícia brincar, né, com a oralidade, porque às vezes as histórias propiciam a gente brincar e inventar palavras. Eu tinha um aluno que ele lia bastante com o pai, ele vinha assim, mas professora, né, igual o Marcelo Marmelo Martelo, né? Isso. É o corredor. Professora, por que é corredor, né? Não, vamos fazer. E ele inventava novas palavras para nome de corredor, para nome das outras coisas da escola. Olha o incentivo da imaginação, da criatividade, da memória. E a gente precisa dessa memória de trabalho também, gente. A gente precisa dar repertório, estímulos diferentes. Se você der sempre o mesmo estímulo para o teu filho ou para os teus estudantes, eles sempre vão fazer as coisas do mesmo jeito. Coloca desafio. Começa a contar uma história diferente, todo dia traga uma novidade, faça ele querer. E quando você vai querer contar uma história lá na sexta-feira, comece a trazer coisinhas, por exemplo, trazer correspondência. Olha o que trouxeram para mim. Olha o que... Nossa, olha, disseram que é para sexta-feira. Trazer coisas diferentes, isso estimula. E assim não adianta, né, professor Edson? Se eu não tiver o contato e o manuseio, eu não vou aprender. Não adianta. E a melhor coisa, né? Porque hoje em dia a nossa sociedade, o nosso dia a dia, ele tá muito... Tecnológico, né? Tecnologia. Hoje, eu vou ler um livro no celular. Não é a mesma coisa de que você ter o material em mãos, poder folhear e ler e ter aquela satisfação, o prazer de gesticular, interagir, né? Com você o marca, teu filho. Você faz marcador Exato. aqui, você trabalha a tua ansiedade, gente, né? Porque assim, particularmente falando, eu sou sincero, lógico, eu sou a favor da tecnologia, mas assim, eu sou a favor de ter o material em mãos, porque você pode, sim. É que eu vou anotar, eu vou riscar, eu vou deixar marcas. Isso aqui nunca vai cair de moda, nunca vai ser de moda. E são processos cognitivos muito diferentes, gente. Quando você lê, você está tendo... É que eu gosto muito da neurociência. Você tem outros processos cognitivos junto. Você está com a visomotora. Ao mesmo tempo você está lendo, você tem que manusear, né? Você tem que fazer outros processos que só a tela, né? Exatamente. Né? E você não tem aquela percepção. É legal aqui. Ali você só vê a quantidade de página. Você não vê a grossura. Você não vê a textura. Você às vezes marca assim, não, eu vou ler só... Ah, não, é que tá tão legal, né? Eu vou ler mais um pouquinho. Às vezes você não quer nem terminar. Quem é a leitor fluente, né? Que falei que tem as fases, né, da leitura, desde o emergente, né? O primeiro leitor, até o leitor fluente. Meu Deus, quando você torna fluente, eu não sei você, professor. Mas eu, quando eu tenho interesse, eu vou falar assim, mas deixa só, vou ler mais esse. Ai, meu Deus, mas tá tão legal, mas eu vou ler mais esse. Vai te cativando? Vai te cativando, você fala, meu Deus, mas olha, já tá terminando. Meu Deus, já vai acabar o livro. E você, né, você fica com aquele. E eu mesmo, quando a gente que é adulto consegue perceber também, eu tô também estimulando vocês, adultos, né? Que tem essas séries que agora dos livros são transformados em séries. E que delícia ler o livro, porque depois você começa com nossa, a minha imaginação estava muito melhor do que porque é outra releitura, é outra transposição de um livro para uma outra, né, linguagem, que é o cinema, são as séries. Gente, isso é nosso letramento também. E se nós queremos estimular os nossos estudantes, eu preciso compreender muito bem o que eu estou explicando, o que eu estou aprendendo. E esse tempo atrás eu vi uma reportagem de um especialista
e eu não me recordo o nome dele agora. Ele mencionou, aí o repórter foi perguntar para ele sobre a questão assim, as pessoas que vão estudar para o vestibular ou concurso, qual que era a sugestão, o que ele indicaria? Eu falei, simples, tenha o material em mãos, porque aquilo que é visível, você olha e você faz a anotação, você grava e você não esquece. Você está usando os outros sentidos. Gente, olha, isso é muito sério, gente. Nós aprendemos por meio de sentido. Se você só lê, só a tua visão está sendo aguçada. Se você lê, né, em voz alta, o teu ouvido está sendo aguçado. Então, além de ver, você está ouvindo. E se você anota, são cognições ali no teu cérebro que vão possibilitar você consolidar aquilo que você pode ver. Eu sou uma que eu preciso anotar. Pode ser qualquer coisa, eu estou anotando, porque eu tenho essa necessidade de fazer uma revisão, né? Porque quando você escreve, né? Eu tinha um professor que falava que quando você escreve, você está estudando 2 vezes. Exatamente. Né? Porque você, além de ver, às vezes está escutando, aí você está escrevendo. São 3 processos cognitivos. E, gente, é muito bacana o que acontece no cérebro. Verifiquem, procurem, né? Para vocês verem como que o cérebro fica quando você está lendo e quando você está estudando. Tudo fica aceso no cérebro, porque vai depender muito dos estímulos que você tem, e é legal. Porque como o primeiro é o olho vai lá, né? Tem a retina, daí logicamente tem para ele transformar isso lá pro lobo occipital, para daí ele te jogar. Aonde que você né, aprende mais? É visual, você é motor. Tem criança que é motor, gente. Não adianta ficar com a criança todo o tempo parada em sala de aula se ela precisa do movimento para se organizar, né? Então, que estratégias que eu vou ter para ela usar aquela motricidade para ela focar? Olha que interessante, professor. E eu sei que do tempo, porque até hoje então, a gente continua estudando, mas lá atrás, quando eu estudava, tinha aquelas pessoas assim, que elas ficavam bem assim, ó, olhando, ouvindo, né? Aí chegava na hora da prova, e a gente só anotando. Chegava na hora da prova, ia bem. Então, assim, tem pessoas que ela é mais... E graças a Deus, né, professor, que a gente está numa sociedade agora que a gente é personalizada, né? É como o estudante aprende. Não é mais o como só eu ensino, porque antigamente a gente achava que todo mundo aprendia igual da mesma maneira. Não, e o professor diferente. se incomodava muitas vezes que tinha criança que ficava desenhando, o estudante que ficava... Às vezes é um jeito de organizar a sua fala, né? Professora Sônia, olha, o papo ele é bom, tá gostoso. Se deixasse que a gente ia falar mais tempo, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim. Agradeço a participação de todos que estavam nos acompanhando. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Professora Sônia, muito obrigado por ter aceito. Com certeza, não fui eu que só aqui aprendi, que fiquei feliz. O pessoal que está nos acompanhando também. É só agradecer, né, gente? É um tema que eu gosto, né? Eu gosto da alfabetização, gosto da leitura, então a gente acaba falando demais, né? Então, muito obrigada, né, para quem está assistindo. Estamos aqui à disposição. Obrigado.